Olá a todos, eu sou Francisco Maica Silva Moraes, sou aluno do mestrado do programa de pós-graduação em manejo de solo e água. Tenho como orientador no mestrado o professor Dr. José Francisco de Medeiros e sou formado em técnico em zootecnia pelo IFRN, campus Apodi, e sou também engenheiro agrônomo, formado pela UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. No momento, também estou bolsista, né, do Programa de Recursos Humanos da ANP, pertence ao PRH 55.1 e vou utilizar esse breve momento aqui para apresentar para vocês, né, um breve resumo do meu plano de trabalho, que será desenvolvido, né, para o meu trabalho de mestrado e também com trabalho para o PRH 55.1. Esse plano de trabalho, né, tem como título Uso da água produzida de petróleo tratada na produção da moringa oleífera lã, impacto no solo e na planta. Então, a gente pretende, né, utilizar a água produzida, né, tratada. Vamos também diluir essa água produzida, né, para utilizar ela na irrigação da moringa oleífera lã. E a gente pretende avaliar, né, quais os resultados obtidos com relação à planta, como produção, a qualidade dessa produção e também avaliar quais seriam os impactos disso no solo. Então aqui, né, eu vou trazer para vocês uma breve introdução, né, relacionada aos outros principais materiais bases que a gente vai utilizar para o desenvolvimento desse trabalho, que seria a água produzida e a moringa oleífera. A água produzida, ela é originária, né, das formações geológicas em que se contém o petróleo, ou seja, no mesmo local em que tem o petróleo, também tem a água produzida. À medida que esse petróleo vai sendo retirado através dos poços de captura do petróleo, também vai sendo gerada essa água produzida. O volume de água produzida que é gerado ele pode variar bastante, variar principalmente de acordo com a idade do poço. Quanto mais maduro tende a ser o poço, maior tende a ser a quantidade de água produzida que é gerada. A composição dessa água produzida, né, também pode variar, dependendo do local. Por exemplo, mesmo no próprio semiárido aqui do RN, um determinado poço pode gerar uma água produzida com determinados componentes e outro local pode gerar outra água produzida com outros componentes totalmente diferentes e também em quantidades diferentes, né? Se lembrando que também essa composição da água produzida, além dessas questões do local, também tem produtos, componentes tóxicos que são adicionados durante o processo de retirada do petróleo. A destinação dessa água produzida normalmente ela passa por um tratamento breve e posteriormente ela é descartada em águas de mares e descartada também em subsolos. E essa etapa de descarte, né, pode ocasionar poluições de água, poluições também dos próprios solos. Então, deve-se trabalhar, né, na perspectiva de poder reutilizar essa água produzida. E uma das melhores formas de reutilizar essa água produzida, uma boa forma de reutilizar essa água produzida, seria a sua utilização na agricultura. Porque a gente sabe que a agricultura é uma atividade que ela requer grandes volumes de água, precisa de grandes volumes de água. Então, se você consegue substituir parte dessa água de boa qualidade que é utilizada na irrigação por uma água produzida que seria simplesmente descartada, então isso é uma saída totalmente vantajosa, né? Com relação à moringa oleífera, é uma planta originária da Índia. Ela apresenta características que permitem o seu desenvolvimento aqui na região semiárida do Nordeste. Ela pode tolerar diversos tipos de solos. Ela também pode tolerar índices de salinidade muito diferentes. É uma planta resistente a condições de seca e também que pode tolerar diversas altitudes e diversas condições climáticas como um todo. Então, é uma planta que é facilmente adaptada aqui à nossa região. De acordo com alguns autores, né, essa moringa oleífera é uma das plantas que mais oferecem benefícios para a população humana, pois por ser importante na questão alimentícia, é importante também para a alimentação animal, é importante para indústrias de fármacos, indústrias de cosméticos, entre vários outros. Então, apresenta muitas importâncias. Para o nosso trabalho, as principais importâncias que a gente deve observar na moringa oleífera é a sua semente. A sua semente contém um alto teor de óleo e um óleo de boa qualidade, que pode ser utilizado para a produção de biodiesel. Além disso, as suas sementes também têm um componente, uma proteína de alto peso atômico, né, que
ela permite com que essa semente, as cinzas dessas sementes, possam ser utilizadas no tratamento de água, às vezes águas até mesmo para o próprio consumo humano. O nosso objetivo geral aqui do trabalho, né, que seria avaliar o efeito da utilização de diluições de água produzida tratada e da quantidade de água na irrigação da moringa oleífera, bem como avaliar os efeitos que vão ocasionar no solo e avaliar também os efeitos que vai ocasionar na planta. Então, a gente pretende observar o desenvolvimento, como se dá o desenvolvimento da moringa oleífera quando irrigada com a água produzida, com as diluições diferentes de água produzida tratada, observar esse desenvolvimento com relação a quando ela foi irrigada com lâminas reduzidas de água, com quantidade de água reduzidas, e também verificar, né, em que essas características vão ocasionar de efeitos no solo e também na produtividade dessas plantas, no produto final dessas plantas. Então, a nossa justificativa do nosso trabalho, ela baseia-se nisso, nessa questão de que a nossa região aqui é uma região que tem as quantidades de água bem escassas, que é um dos maiores problemas aqui da região semiárida do Nordeste, né? É a baixa disponibilidade de água. E a gente vê a produção agrícola como uma dos setores produtivos mais fortes aqui da nossa região. Então, seria muito importante, né, a gente conseguir substituir alguma parte dessa água que é utilizada para irrigação, substituir por uma água que posteriormente seria simplesmente descartada. Para a empresa de petróleo, isso é muito importante, porque ela vai poder reutilizar sua água. E reutilizar essa sua água para a produção de algo que seria importante para a própria empresa, que seria a moringa oleífera, em que ela pode utilizar essas sementes de moringa oleífera para a produção do biodiesel e que pode utilizar também para o tratamento de água, pode ser o tratamento da própria água produzida, e dessa forma gerar uma cadeia. Vai utilizar a moringa oleífera, tratar a água produzida, utilizar essa água produzida para irrigação da moringa oleífera e pegar essas sementes produzidas e produzir o biodiesel. Então, isso seria uma saída muito vantajosa. E também seria algo muito importante, principalmente também para a população local, né? Para a população da região, que é uma população geralmente humilde também, que tem altos índices de desemprego. Então, a introdução desse setor produtivo aqui na região também iria ocasionar uma maior disponibilidade de emprego para essa população local. A metodologia, né? A localização do nosso experimento vai ser em campo aberto, vai ser desenvolvido o trabalho na própria Universidade Federal Rural do Semiárido. A gente vai fazer em campo aberto, pois nas estufas não comportaria essas plantas, principalmente devido a essas plantas atingirem alturas muito elevadas, né? Pode ultrapassar os 5 metros de altura, então as estufas não comportariam essas plantas. Essa água produzida a gente pretende coletar em empresas produtoras independentes de petróleo e pretendemos tratar, né, ela com esse produto, o AGFLOC DW3753. Vamos utilizar, né, 40 ml desse produto para cada 1.000 litros de água produzida. A gente estava buscando, né, ver se conseguia uma forma de tratar essa água que a gente vai utilizar com a própria moringa oleífera, mas estamos tendo, né, dificuldade de encontrar esse material até o momento. Então, a princípio, o produto que a gente vai utilizar para o tratamento de água é esse aí já apresentado. Solo para preenchimento dos vasos, né, a gente pretende coletar esses solo da própria Universidade Federal, na própria Universidade Federal do Semiárido, porque é um solo representativo dos solos da região aqui, principalmente dos locais em que se contém poços de petróleo. Então, os solos desses locais que contêm os poços de petróleo são solos semelhantes aos solos da própria UFESA, e ter esse cuidado de trabalhar em um solo representativo se faz muito importante, porque com certeza os resultados obtidos da influência da utilização da água produzida, os efeitos no solo que vai ocasionar, varia muito de acordo com as características desse solo. Então, por isso foi necessário tomar todo esse cuidado. Os tratamentos e delineamentos experimentais, né, que a gente pretende trabalhar, a gente vai trabalhar em blocos casualizados. O delineamento experimental, a gente vai utilizar dois fatores em fatorial 4 por 4,
Os dois fatores seriam as diferentes diluições de água produzida e as diferentes lâminas de irrigação. As diferentes diluições de água produzida são 0% de água produzida e, consequentemente, 100% de água de boa qualidade, 10% de água produzida, 20% de água produzida e 30% de água produzida. O complemento, né, de todos esses fatores, com certeza, é uma água de boa qualidade. O segundo fator, né, seria as diferentes lâminas de irrigação, que seria 100% da ETC da cultura. A ETC da cultura, né, a gente vai desenvolver alguns cálculos que vai determinar qual seria a quantidade de água ideal para o desenvolvimento dessas plantas. Então, essa quantidade de água ideal a gente vai aplicar nesse primeiro exemplo o 100% dessa quantidade de água ideal e posteriormente a gente vai baixar essa lâmina de irrigação para 80% da ETC, 60% da ETC e 40% da ETC. Quando a gente tem um tratamento que vai estar trabalhando com 0% de água produzida e 100% da ETC da cultura, esse será o nosso tratamento testemunho. E quando a gente fizer essa distribuição aqui, né, ao todo a gente vai ter 16 tratamentos. Lembrando que o nosso tratamento testemunho, esse aqui, será o tratamento que vai ser tomado como base para avaliar o resultado de todos os outros tratamentos, né? Aqui a gente tem a exemplificação, né, de como será feito o nosso experimento em campo. Então, temos toda essa borda externa aqui, toda em uma cor. Isso é a bordadura. A bordadura ela vai ser importante quando a gente está produzindo em campo aberto. Então, a gente não quer que condições externas do ambiente venham interferir no resultado das parcelas que a gente está avaliando. Então, essa bordadura funciona como uma forma de uma barreira para proteger isso. No fim do experimento, né, a gente não vai utilizar essas parcelas externas para nenhum tipo de análise. Aí a gente vai ter os blocos, né? Bloco 1, 2, 3 e 4. Em cada bloco, consequentemente, vai ter um tratamento, já que a gente está trabalhando com 4 repetições. Podemos ver aí, né, que, como já falei, que é o tratamento 1, que esse tratamento 1 seria o nosso tratamento testemunho. No campo, a gente pretende semear, né, 3 sementes da moringa oleífera em cada vaso, mas posteriormente, 20 dias após a germinação dessas sementes, a gente vai fazer o desbaste, deixando apenas uma planta em cada vaso, ou seja, será uma planta em cada unidade experimental que a gente vai avaliar. Resultados que a gente espera ao fim desse experimento. A gente espera poder recomendar uma diluição de água produzida que permita um bom desenvolvimento da moringa oleífera. Então, ao final, a gente quer dizer que, pronto, você pode utilizar tal diluição de água produzida que você vai ter uma produtividade boa e uma produtividade de boa qualidade. Então, isso é um dos nossos resultados que a gente pretende obter no final desse experimento. A gente pretende, né, obviamente, que essa moringa se desenvolva bem, obtenha uma produtividade boa, também quando irrigada com lâminas de irrigação reduzida. A gente também pretende encontrar, né, uma lâmina de irrigação abaixo do que seria ideal, que essa planta consiga se desenvolver bem e consiga, né, atingir índices de produção bem satisfatórios. E por fim, nós também pretendemos, né, incentivar a produção da moringa oleífera aqui na nossa região. Nesse caso, principalmente no intuito de ter o seu produto, né, para a produção do biodiesel e também para o tratamento de água. Então, esses são os resultados que a gente espera obter ao fim desse experimento. Era isso, né, que eu tinha para passar para vocês aqui. Agradeço a atenção de todos.